Aleluia. Mais uma vez, graças e paz, irmãos. Amém. Eu queria que você pudesse, mais uma vez, aplaudir o Senhor pela vida desses homens maravilhosos. Aleluia. Declare assim comigo, diga: meu Pai e meu Mestre. Não poderia ser diferente. Hoje nós vamos refletir acerca da paternidade. Aquilo que, pela sua palavra, o Senhor tem a falar ao nosso coração, ministrar ao nosso coração sobre a vida dos pais. Mas antes que nós possamos adentrar de fato naquilo que queremos compartilhar como paternidade, eu queria construir com você um fundamento para isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. A palavra do Senhor diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Aleluia. Meus amados irmãos, o Espírito, a alma e o corpo são termos usados nas Escrituras Sagradas para descrever o funcionamento humano. O Espírito, ele é a parte do homem que interatua na esfera espiritual. Nós entendemos pela palavra do Senhor que o Espírito do homem sofre a influência do Espírito de Deus ou mesmo de espíritos malignos. Quando uma pessoa, pela fé, ela crê no Senhor Jesus Cristo e ela se arrepende dos seus pecados e ela tem a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, a Bíblia nos ensina que o Espírito, ele se torna vivo para Deus. Você pode dizer amém? É como nos diz Romanos capítulo 8, 16, o próprio Espírito, o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Ou seja, do contrário, o espírito do homem está morto. E estando morto, ele recebe influências malignas. E isso gera na sua vida obras da carne. A alma, ela é formada pelo conjunto de características que compõem a psique humana. Então, a alma, ela é formada pela mente, pelas emoções, pelos nossos sentimentos, pela nossa vontade, por aquilo que nós aprendemos e que vai sendo fixado na nossa vida. A nossa alma, ela sofre influências de onde vivemos. A nossa alma, ela sofre influência da maneira como nós fomos gerados. Ela sofre influência pela maneira como nós vivenciamos a nossa infância. E a nossa alma, ela vai sofrendo influências no decurso da nossa vida. É interessante porque muitas vezes nós trazemos traços na nossa vida que são provenientes de traumas que nós experimentamos. Vocês viram aqui na encenação, quando o João estava repetindo os atos de Hugo que representava o seu pai. E isso é muito engraçado como aconteceu aqui. Mas quando nós trazemos isso para a realidade da vida, existem coisas que não são tão engraçadas assim, mas que se repetem. E alguns traumas que são experimentados, eles vão sendo repetidos e eles muitas vezes vão passando de geração em geração. É o que nos ensina a palavra do Senhor. Então, às vezes, nós vamos trazendo conosco marcas daquilo que sofremos, principalmente na nossa primeira infância. Então, a nossa alma, ela é marcada.
Ela é também marcada pelos nossos relacionamentos. Muitas vezes você nem sabe por que você age como você age, mas você simplesmente age. E muitas vezes você até se arrepende da maneira como você agiu, mas logo você torna a fazer de novo, porque você não sabe lidar muito bem com isso. E assim você vai repetindo até mesmo fatos que você mesmo condena, que você não aprova, que você não deseja para a sua vida. Então, relacionamentos também marcam a nossa alma, sejam aqueles que tivemos no passado ou mesmo no presente. E o corpo nada mais é do que esse material biológico ou químico que agrega a nossa alma e também o nosso espírito. Deixa eu dizer para você, às vezes nós temos a tendência de inverter os processos fixados pelo Senhor. A palavra de Deus, ela nos declara que nós somos formados em espírito, alma e corpo. Declare comigo, diga espírito, alma e corpo. Mas comumente nós declaramos que nós somos corpo, alma e espírito. É ou não é verdade? E pode parecer que isso não altere muito o resultado das coisas, mas na prática é exatamente isso que acontece. Entenda comigo que no reino de Deus as coisas elas funcionam, melhor dizendo, da natureza para a ordem. Elas funcionam do subjetivo para o objetivo, funcionam do espírito para a carne. E quando nós invertemos esse processo, nós estamos em apuros. Então, quando a palavra de Deus, ela declara, ela afirma essa verdade, nós precisamos então vivê-la assim como ela é. Se você afirmar que você é corpo, alma e espírito, entenda, e isso estiver impregnado em você, no seu entendimento, as suas ações, elas acontecerão exatamente nessa ordem: do corpo, que é a carne, para a alma e em última instância no espírito. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que no reino de Deus não é assim que acontece. Perceba o que é que a palavra de Deus ela diz para nós. O Senhor disse assim: olha, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Você pode dizer amém? Então, na prática, o que é que o Senhor está declarando? Ele está dizendo assim: olha, façamos segundo somos. Ele está dizendo assim: olha, eu faço a partir do que eu sou. Então, eu não me torno por aquilo que eu faço. Então a palavra do Senhor está dizendo: olha, nós vamos fazer o homem conforme aquilo que nós somos, conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então o fazer, ele é secundário, e o que é primário na nossa vida é o que nós somos. E a Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança do Senhor, amém? Logo, a palavra de Deus está declarando para nós que nós somos espirituais, porque Deus é espírito, declara a palavra do Senhor. E como seres espirituais que nós somos, nós temos uma alma que habita em um corpo. Se você entender que você é um ser espiritual, isso vai te levar a agir a partir daquilo que você de fato é. E meus amados irmãos, essa é a nossa identidade, essa é a nossa natureza. Se você entender que você é espírito, e você então agir a partir dessa realidade, a palavra de Deus ela te ensina que o teu espírito ele vai prevalecer sobre a tua alma e sobre o teu corpo, amém? Você lembra quando a palavra do Senhor declara, quando o Senhor Jesus nos ensinou e ele disse assim: olha, o espírito ele está pronto, mas a carne ela é fraca, sim ou não? Mas o que é que de fato muitas vezes nos faz perecer e ficar pelo caminho? Porque nós entendemos que devemos agir pelos impulsos da carne, quando deveríamos ser dirigidos e governados pelo Espírito. Então perceba, o Senhor está dizendo: ei, ainda que você tenha um corpo que abriga a tua alma e o teu espírito, mas o teu espírito ele está pronto. E se o espírito ele está pronto, é ele que deve governar a nossa vida. E o nosso grande problema é que essas esferas elas se intersectam.
Nós não temos como desassociar espírito, alma e corpo. Uma esfera atua sobre a outra, é o que nos ensina a palavra do Senhor. E muitas vezes, então, nós acabamos por viver uma vida limitada, quando nós poderíamos viver uma vida em abundância. A palavra de Deus, ela diz assim para nós em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você pode dizer amém? Agora, por que é que mesmo muitos tendo nascido de novo, as suas práticas velhas continuam ainda sendo as práticas de hoje? Será que a palavra de Deus ela não é fiel? Será que a palavra de Deus ela não é verdadeira? E nós podemos então entender, olha, nós somos nova criatura no Espírito. O Espírito ele foi recriado, o Espírito ele foi regenerado. E nós precisamos então agir a partir dessa nova realidade no Espírito. Então agora o meu Espírito ele tem acesso pleno à glória de Deus, amém? Então eu posso ter comunhão com Deus. É como a palavra de Deus declara que o véu ele foi rasgado de alto a baixo. Então eu posso entrar no Santo dos Santos. Então eu sou uma nova criatura no meu espírito. Mas necessariamente isso não acontece na minha alma e muitas vezes no meu corpo. É por isso que o apóstolo Paulo ele disse assim: você precisa desenvolver a sua salvação. Então, a realidade da nova criação que aconteceu no meu espírito, ela deve alcançar a minha alma. De que maneira? Pensamentos, emoções, sentimentos que não estão em acordo com aquilo que é a palavra de Deus, eles vão sendo adequados pela realidade da nova criação. Você pode dizer amém? E isso, irmãos, não é instantâneo. A salvação sim, a realidade da nova criação sim. A Bíblia diz, olha, aquele que crê, aquele que se arrepende de crer em Jesus, ele é nova criatura, amém? Mas a nossa alma, ela precisa, sabe, ir sendo trabalhada. Isso é um processo. A nossa salvação, ela vai sendo desenvolvida com temor e com tremor, declara a palavra do Senhor. Desenvolva a sua salvação. Então, construído isso, eu quero que você possa pensar comigo acerca da paternidade, acerca desse momento que nós celebramos hoje, que nós vivemos hoje como pais. A paternidade é algo muito violento na vida humana, porque ela pode gerar muitos impactos, positivos ou negativos. Sabe, a maneira como nós vivenciamos a nossa paternidade, ela pode de fato nos erguer, nos exaltar ou nos abater. Ela pode preparar caminhos para que nós possamos viver o extraordinário de Deus aqui na terra, ou ela pode simplesmente nos impedir de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos pensar acerca da paternidade. A Bíblia fala que em Abraão havia uma promessa de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Você consegue mensurar a profundidade disso? A palavra de Deus está dizendo que a partir de um homem, a partir de uma família, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E a bênção de Deus sobre Abraão é uma bênção para as famílias. Amém? Então entenda, existe uma bênção de Deus que foi prometida a Abraão, que alcança a sua casa, que alcança o seu lar, que alcança o meu lar, que alcança a minha casa. Se você é filho de Abraão, você tem uma promessa sobre a sua família. Diga amém. Aleluia. Em Hebreus 11, a Bíblia diz que Noé, ele salvou a sua família, que Noé, ele salvou a sua casa. Então a família, ela é protegida e ela é restaurada por Deus o tempo todo. Meus irmãos, Deus tem interesse nas nossas famílias. O Senhor quer abençoar o seu lar, o Senhor quer abençoar a sua casa. Os olhos do Senhor estão sobre a sua casa, diga amém. Interessante que a Bíblia vai dizer que a família,
ela, desde o princípio, ela é abençoada, ela é o alvo de Deus. A família é o embrião, é o começo de toda a sociedade. Tudo começa no lar. Então, olha, não é por um acaso que hoje nós vemos tantos movimentos querendo destruir a família. Sabe, querendo desconstruir aquilo que Deus planejou para a família. Então, Satanás, ele também tem um interesse na família, e o seu interesse é o oposto de Deus. Ele quer destruir a família. Ele quer destruir as nossas famílias, as nossas casas, os nossos lares. Mas os planos do Senhor não podem ser frustrados. Diga amém. A Bíblia diz em Êxodo que por ocasião da Páscoa, por ocasião da Páscoa, um cordeiro deveria ser morto. Ele deveria ser comido em família. Você não precisa me responder isso, mas eu queria que você apenas pensasse. Você tem o hábito, você tem o costume de sentar à mesa com a sua família? Porque isso que talvez possa parecer tão pequeno ou insignificante, ele diz muito acerca do para onde a sua família está sendo conduzida. E o Senhor disse: matem o cordeiro e comam em família, comam juntos. Pare e pensa comigo. Quem é Jesus? Jesus, ele é o próprio Deus, amém? Ele é o verbo encarnado. Você já parou para pensar que Jesus, ele poderia simplesmente ter surgido Jesus, o Salvador? Que ele poderia simplesmente ter chegado já no ponto de ir à cruz? Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que Jesus cresceu em uma família. Ele nasceu de uma virgem. Ele teve um pai. Ele teve uma mãe. Ele teve irmãos. Ele viveu em família, declara a palavra do Senhor. Por que é que Jesus nasce numa família, irmãos? Será que Deus simplesmente não poderia ter resolvido logo o nosso problema, enviado Jesus para a cruz? Jesus nasce numa família porque o Senhor, ele preserva o modelo. Então, o modelo é a família, amém? Então, dentro do princípio da família, aí eu quero chamar a sua atenção para você, pai. Nós pais, nós homens, temos uma liderança natural. Nós fomos chamados com um propósito da parte de Deus, amém? Então, esse chamado de Deus para a nossa vida, tanto tem o poder para curar, como também para ferir. Tanto tem o poder para abençoar, como também para amaldiçoar. A nossa liderança, nós pais, eu estou falando para você, pai, ela vai passar por pelo menos 3 valores na vida dos seus filhos. Nós vamos compartilhar sobre isso nessa noite. Declare comigo, eu diga: direção, limite e proteção. Mas antes disso, eu queria que você pensasse comigo ainda do encontro que Jesus teve com a mulher samaritana no poço de Jacó, em João 4. Tantas são as lições que nós podemos tirar para a nossa vida desse encontro. Mas por esses dias eu ouvi algo que me chamou a atenção e que cabe para esse momento. E isso está exatamente na expressão quando a mulher diz para Jesus assim: olha, o nosso pai Jacó bebeu desse poço. Os seus filhos beberam desse poço, os seus gados beberam desse poço. Perceba que Jacó era para aquela mulher uma referência. O que aquela mulher estava dizendo para Jesus, e ela não sabia quem era Jesus, ela estava dizendo assim: olha, quem é você? Esse poço, ele foi feito pelo nosso pai Jacó. Ele bebeu dessa água, os seus filhos beberam dessa água, os seus gados beberam dessa água, e até hoje nós bebemos dessa água. E sabe, meus amados irmãos, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que aquela mulher, ela tem uma referência, e essa é uma referência que ela vai passando de geração em geração.
Quantos anos não se passaram de Jacó até aquele momento? E ali há uma referência. O que é que nós entendemos aqui? Jacó, ele deixou um legado para uma geração. Meus amados irmãos, herança é aquilo que nós deixamos para os nossos filhos. E legado é aquilo que nós deixamos nos nossos filhos. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós queremos compensar com aquilo que nós deixamos para os nossos filhos, aquilo que nós não temos imprimido no seu coração. Nós precisamos deixar um legado, nós precisamos deixar uma marca na vida dos nossos filhos. Então aquela mulher estava dizendo assim: nós bebemos dessa fonte. Eu queria que você, pai, pensasse comigo: o que é que os seus filhos têm bebido de você? Que tipo de legado nós temos deixado na sua vida? Que tipo de exemplo nós temos sido para os nossos filhos? O que os seus filhos têm bebido? O que é que você tem deixado para ele? O que é que eu tenho deixado para os meus filhos? Então, pensando na paternidade acerca da direção, entenda uma coisa: o pai, ele dá direção para o filho. O pai, ele oferece a condução. O pai, ele oferece coordenação, orientação, o governo, o planejamento, a organização, o propósito para a vida do seu filho. Você ouviu aqui o meu filho dizendo assim: olha, com meu pai eu aprendo a ser macho, e não pode ser diferente. Somos nós que imprimimos um caráter na vida dos nossos filhos. Às vezes lá fora as pessoas vão dizendo assim: olha, o pai, ele vai ensinar o homem, o seu filho homem, a ser homem, e a mãe vai ensinar a sua filha a ser mulher. Entenda uma coisa: somos nós, homens, que ensinamos os nossos filhos a serem homens e as nossas filhas a serem mulheres. Sabe o que é que acontece? Geralmente, as nossas filhas, elas vão querer se casar com alguém como nós. Se você é um pai, escute isso. Se você é um pai que ofende a sua esposa, que maltrata a sua esposa, que bate na sua esposa, muito provavelmente o mesmo acontecerá com a sua filha. Diga misericórdia. Isso parece loucura, porque a princípio o que nós possamos imaginar, ela vai dizer assim: tudo que eu quero é exatamente alguém que seja diferente. Mas entenda uma coisa: foi Deus quem fez assim. Nós imprimimos nos nossos filhos um caráter, seja ele um caráter sadio ou seja ele um caráter doente. Então os nossos filhos, eles vão querer ser como nós, porque nós coordenamos, nós orientamos, nós governamos, nós planejamos, nós damos um senso de propósito para a vida dos nossos filhos. Então, olha, a ausência do pai deixa o filho desprovido dessas coisas. Pai, se você é um pai ausente na vida do seu filho, você está desprovendo o seu filho de coordenação, de condução, de orientação, de planejamento, de governo, de propósito. É por isso que órfãos, eles acabam muitas vezes ficando perdidos na vida, porque o pai é uma referência. Foi assim que o Senhor estabeleceu. Sabe, o mundo hoje quer desconstruir isso. O mundo hoje quer dizer que é um direito de igualdade. Agora entenda uma coisa: nós amamos vocês, mulheres, e ai de nós se não fosse vocês. Eu amo você, meu amor. Amém? Mas entenda uma coisa, irmãos: dentro do lar existem papéis que foram estabelecidos por Deus.
O homem é homem, a mulher é mulher. O homem é o sacerdote, é o cabeça do lar. E algumas pessoas vão discordar disso, mas basta você olhar para uma família que vive esse princípio e você vai ver uma família ajustada. Porque Deus estabeleceu assim. Então, olha, nós conversamos muito, nós dialogamos muito, eu ouço muito minha esposa, os nossos filhos. Mas quem dá direção no meu lar, depois do Senhor, sou eu. E não pode ser diferente, porque Deus estabeleceu isso. Então eu não quero ver os meus filhos desprovidos dessas realidades, mas eu quero ver os meus filhos vivendo tudo que o Senhor tem para a sua vida, amém? Se você quer isso para a vida dos seus filhos, você precisa assumir a direção do seu lar. Olha que coisa interessante, na Bíblia é o pai quem dá o nome para o filho. Como é que vai se chamar o menino? Pergunta para o pai. Você lembra quando João ele recebe ou melhor, Zacarias, ele recebe a mensagem do anjo dizendo assim: você vai ser pai. E ele gerou uma incredulidade no seu coração. E a Bíblia diz: porque você não creu, ficarás mudo até que o menino nasça. E aí quando o menino nasce, perguntam para a mãe, para Isabel: olha, como é o nome do menino? E ela diz: é João. Aí correm lá para o pai e diz: olha, ela disse que o nome é João, mas como é que não tem nenhum João na família de vocês? Então qual é o nome do menino? É quando então ele pega uma tabuinha e escreve, depois a língua dele solta e ele começa a falar, porque quem dá o nome é o pai. Você pode dizer assim: pastor, o que é que isso tem a ver com tudo aquilo que nós estamos falando aqui? Na Bíblia, irmãos, todo nome tem um significado. Ninguém é João porque eu simplesmente achei bonito. A palavra de Deus, ela nos ensina que o significado aponta para um propósito, o destino do seu filho. A Bíblia diz que Jesus, ele é chamado de Emanuel, amém? E Emanuel quer dizer o quê? É Deus conosco. Jesus, o Senhor disse: olha, você vai ter um menino, e quando você tiver esse menino, ele vai ser chamado de Emanuel, é Deus conosco. Ou seja, Deus veio para perto de nós através da vida desse menino. Então o nome aponta uma direção, o nome aponta um propósito. E quem é que dá o nome? É o Pai. Somos nós que apontamos o caminho, que damos a direção, o destino para a vida dos nossos filhos, amém? Interessante que quando Benjamim nasceu e sua mãe estava morrendo por consequência do seu nascimento, da sua gravidez, ela disse assim: olha, esse menino vai se chamar Benoni. E Benoni significa filho da minha dor. Era o que ela estava vivendo naquele momento. Agora você consegue imaginar o que é alguém ter uma carga como essa sobre a sua vida? Todas as vezes que ele fosse chamado pelo seu nome Benoni, ele automaticamente seria ligado à ocasião do seu nome, que foi a morte da sua mãe. Ou seja, é como se ele estivesse levando sobre ele a culpa da morte da sua mãe. Mas a Bíblia diz que quando o pai soube que a sua esposa tinha dado esse nome, ele disse: não, esse não é o nome do menino. O nome do menino é Benjamim. E Benjamim significa filho da minha força, amém? Agora veja como os papéis se invertem. Ele estava dizendo o seguinte: olha, no momento em que, talvez o momento mais difícil da minha vida, quando eu estava perdendo a minha esposa, aquela a quem eu amava, o Senhor renovou as minhas forças através de você. Meu irmão, esse menino, ele cresce de uma maneira diferente. Você consegue perceber isso comigo? A Bíblia diz para nós que os profetas de Baal
estavam dizendo que Baal era Deus. Eles estavam dizendo assim: olha, não existe outro Deus, Deus é Baal. E eles começaram a disseminar isso no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus. E o povo de Deus então começou a adorar esse falso Deus chamado Baal. Eles começaram a acreditar nessa mentira que foi plantada por meio de uma falsa adoração. Aí a Bíblia diz que se levanta um homem para lutar contra os profetas de Baal. E o seu nome é Elias. Sabe qual é o significado do nome Elias? Diga comigo assim: só Jeová é Deus. Amém? Meus amados irmãos, quando todos começaram a adorar a Baal e declarar Baal é Deus, alguém que tem um propósito, alguém que tem um destino, alguém que carregava uma verdade impregnada dentro de si, dizia: ei, só existe um Deus e o seu nome é Jeová. E ele, conhecendo esse Deus, então ele se levanta e ele confronta os profetas de Baal. Elias, a Bíblia diz que ele chega para os profetas de Baal e diz assim: ó, vocês estão dizendo que Baal é Deus? Então vamos provar se de fato ele o é. Nós vamos montar aqui um altar e vocês vão invocar que ele mande fogo do céu. E se ele mandar fogo do céu, de fato ele é Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o altar é erguido e os profetas começam a invocar Baal. E nada acontece. Nada acontece. Aí aquele que sabe que de fato quem é Deus, diz assim: olha, grita mais alto, talvez ele esteja no banheiro e não esteja ouvindo vocês. Irmão, só faz isso quem de fato sabe quem é. Quem de fato tem uma verdade impregnada dentro de si. E eles passaram o dia todo clamando por Baal e nada aconteceu. Aí Elias diz: agora é a minha vez. Ao redor do altar ele cava um fosso. E ele diz: encham de água. Meu irmão, se você quer que o fogo pegue, você não vai chamar água para perto. Você concorda comigo? E ele enche de água. E ele clama a Deus. E vem fogo do céu e consome aquele altar, amém? Quando nós damos direção para a vida dos nossos filhos, eles sabem quem são. Ainda que se levantem alguns a serviço do diabo, para querer inclusive até imprimir leis na nossa nação, para dizer o contrário. Quando quiserem dizer para o menino que o menino é menina, aí o menino que tem uma direção da parte de Deus, ele vai dizer assim como: meu filho, eu aprendi a ser macho como meu pai, com o meu pai. Você está entendendo isso? Nós damos a direção para a vida dos nossos filhos. E é por isso que nós precisamos dessa direção de Deus na nossa vida. Da paternidade de Deus na nossa vida. Agora, a falta do pai vai gerar pessoas que não se valorizam. Pessoas que não têm propósito, que são desorientadas, que são desprovidas de planejamento, que são desprovidas de governo. Saibam uma coisa: quando pais amaldiçoam seus filhos, as suas palavras malditas norteiam a sua vida. Pai, tome muito cuidado com aquilo que você diz na vida do seu filho. Eu vi uma expressão hoje que ela é tão interessante, que ela dizia assim: imagina comigo, olha, vocês que são da tecnologia, qual é aí, sei lá, o smartphone mais atual do momento?
Quem sabe me dizer aí? Diz aí isso. iPhone 12 alguma coisa que eu não entendi. Se o seu filho, digamos que você ganha um desse hoje. O meu bichinho não está nem aqui comigo. Digamos que você ganha um desse hoje. Novinho. Você tem um filho. Aí o teu filho vai, mesmo que seja sem querer, ele derruba e quebra. Você já pensou? Aí a frase dizia exatamente o seguinte: se você corrige o seu filho com intolerância por isso que ele fez, mas você não tem essa mesma diligência para corrigir o teu filho quando ele é indisciplinado, é porque Mamon é o teu Deus. Tem muita coisa fora do lugar na nossa vida, irmãos. E nós precisamos trazer Deus para perto de nós, para ser o nosso Pai e nós darmos a direção para os nossos filhos, amém? Você é responsável por dar a direção para o seu filho. Segunda coisa, diga comigo, limites. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, saiu uma pesquisa no Rio de Janeiro, e ela ainda continua valendo, onde policiais do BOPE que subiam os morros do Rio, e eles iam fazer as suas operações, eles tinham câmeras nos seus fuzis, e quando eles apontavam para o criminoso, ou apontavam para o traficante, e eles o pegavam, eles fizeram algumas perguntas, e uma delas é: onde está o seu pai? E a maioria das respostas era: eu não tenho pai. O meu pai já morreu. O meu pai está preso. Eu não conheço meu pai. A falta de um pai acarreta a falta de referência na vida de um filho. E o que é que nós aprendemos disso? Pais estabelecem limites. Pais estabelecem fronteiras. E sabe de uma coisa? Limites nos protegem. Muitos daqueles que estavam traficando, matando ou sendo mortos, talvez se tivessem um pai presente, a sua vida seria diferente. Pais estabelecem limites, e os limites devem ser ensinados. Diga comigo, o limite deve ser ensinado pelo exemplo e pela honra. Entenda uma coisa, não é simplesmente falar. Seu filho tem que ver na sua vida. Você é um exemplo. Nós vimos aqui uma encenação que demonstra isso. Terceiro, diga comigo, proteção. A Bíblia nos ensina que é o pai que traz a sensação de segurança. Tem pessoas que elas têm promessa de Deus, mas elas não conseguem descansar. Sabe, imagina comigo, pensa comigo. Deus falou para você, Ele testificou no teu espírito que algo vai acontecer na sua vida. Pensa comigo, quem falou não foi o pastor, quem falou foi Deus, amém? Se Deus falou, irmãos, por que é que a gente não descansa? Afinal de contas, quem falou é o Criador do universo, aquele que tem todo o poder, aquele que faz todas as coisas. E sabe por que muitas vezes nós não descansamos? É porque talvez, se um dia você fez isso, se arrependa nessa noite. Se você não fez, não faça. Você que tem filho pequeno, ou você que vai ter filhos, o momento da escola é aquele momento de transição na vida do filho. O filho está chorando,
O filho está indo para um lugar que é desconhecido, fora do seu ambiente, e tudo que ele quer é o pai e a mãe. E aí você chega e diz assim: não, olha, você vai ficar aqui, papai vai ali, e depois papai vem te buscar. Só que papai vai embora. O que é que acontece? Isso gera insegurança na vida do teu filho. Ele não consegue acreditar, ele não consegue confiar. Isso foi um trauma que foi gerado na vida do seu filho. O que é que custa você ser verdadeiro? O que é que custa você chegar e dizer: olha, papai vai trabalhar, mas depois papai volta e pega você? Aí na cabecinha dele vai dizer assim, por mais que ele possa chorar naquele momento, ele vai dizer: mas meu pai disse que ia voltar quando voltasse do trabalho. Quando o pai chega e ele diz assim: eu posso confiar, eu tenho segurança, eu tenho paz no meu coração, porque aquilo que meu pai diz, meu pai cumpre. Eu passei por uma experiência assim agora sexta-feira, quando nós fomos buscar os meninos lá em Umbuzeiro. Era uma homenagem do Dia dos Pais na escola, e era uma homenagem online. E aí eu disse para os meus filhos, chamei os dois e disse: olha, papai vai viajar. Isso nunca aconteceu, eu sempre estive em todas as homenagens da escola. E eu disse assim: eu vou fazer o possível para na hora da apresentação de vocês eu esteja num lugar que tenha sinal, para que eu possa acompanhar a apresentação de vocês. Se isso não acontecer, mas saiba que papai continua amando vocês. E aí foi todo planejado, irmãos. Eu saí daqui, fui programando tudo e disse: olha, de 8h30 eu estou em Carpina. E eu só saio de lá depois da apresentação. Graças a Deus eu consegui. Me atrapalhei um pouco, o sinal estava ruim, o link estava errado, mas João me viu lá. Graças a Deus. Depois a gente chegou em Limoeiro. Quando eu cheguei em Limoeiro, eu disse: meu pastor, vamos comer uma tapioca aqui, uma tapioca quente. Quando eu chego no local, acho que era umas 9h15. A apresentação de Júlia era de 10 horas. Aí na tapioca tinha um Wi-Fi. Isso numa tapioca moderna. Aí eu disse: rapaz, nunca gostei tanto dessa tapioca. Eu disse para o pastor Emerson, eu disse: meu pastor, a gente está com um problema. Ele disse: qual é? A gente vai ter que ficar aqui até 10 horas comendo tapioca, porque agora eu só vou sair daqui depois da apresentação. Ele disse: meu pastor, arreia a tapioca aqui, vamos comer. E aí a gente ficou comendo a tapioca, curtindo aquele Wi-Fi, vi a apresentação de Júlia e depois nós seguimos. Mas se isso não pudesse acontecer, eu já tinha dito para ela e eu tinha dito para ele: possa ser que eu não consiga. O que eu não poderia era dizer: eu vou assistir, sabendo que eu não assistiria. Você está me entendendo? Porque nós precisamos, irmãos, oferecer essa proteção, que é essa segurança para a vida dos nossos filhos. Sabe, se eu colocar o meu filho aqui em cima e eu ficar ali embaixo, eu disser pula, ele pula. Porque ele sabe que eu não vou deixar ele cair. Então eu tenho que dar essa sensação de segurança para a vida do meu filho, para que lá na frente, quando ele for tocar a sua vida para frente, ele seja homem o suficiente para dizer o seguinte: eu tenho segurança, eu sei confiar, eu sei descansar, eu sei que eu tenho um pai comigo que é o meu Deus. E o meu pai não me ensinou isso de maneira errada. Então quando o filho, quando o pai não oferece proteção, ele gera no filho uma carência, um medo, uma insegurança. Você já parou para pensar, para observar como nós vivemos uma geração medrosa, insegura, carente, doentes emocionais?
ausência paterna, ausência da paternidade. Meus irmãos, a Bíblia diz que José era filho de Jacó. E a Bíblia diz que José fugiu da mulher de Potifar. Com quem é que José aprendeu isso? Ele aprendeu isso com o seu pai. Ele aprendeu a ser homem com o seu pai. Você consegue imaginar quando ele estava ali, o seu filho pequeno, e talvez a sua mãe dizendo: ah, meu filho. E aí ela sentia, né? Assim, seu pai trabalhou 14 anos para me ter. Seu pai é um cabra homem. Seja homem também. Aprenda a valorizar aquela que vai ser a sua mulher. Irmãos, isso é aprendido pelo exemplo e também pela honra. A Bíblia fala que José, ele se reconciliou com os seus irmãos. Mas a Bíblia também diz que Jacó se reconciliou com o seu irmão Esaú. Você está entendendo? A Bíblia diz que quando José veio ver os seus irmãos vindo, e os seus irmãos foram aqueles que o venderam, sabe, que deram ele para o seu pai como morto. Quando ele vê os seus irmãos vindo, ele diz: olha, Deus veio na frente, Deus preparou o caminho. E ele então abraça os seus irmãos, ele beija os seus irmãos, ele se reconcilia com os seus irmãos, porque lá atrás, ainda que o seu pai tenha feito uma atrapalhada, mas depois o seu pai, ele conserta o seu erro, ele vai ao encontro do seu irmão, ele pede perdão e eles se reconciliam. Então entenda, isso é ensinado. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem seguros, e isso é um papel nosso, do pai. Amém? Mas o inverso também é verdadeiro. A ausência do pai remove da vida dos nossos filhos direção, limites e proteção. São filhos sem direção, sem limites e sem proteção, ou seja, sem segurança. Mas a palavra de Deus nos diz, e eu quero finalizar com essa palavra: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? O pastor Josué Gonçalves disse assim: seja o pai que você queria ter. Quantos tem o Espírito Santo habitando dentro de você aqui? Levante sua mão. Amém? Entenda uma coisa: se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, não é porque você teve uma má experiência paterna que você tem que ser um mau pai. O Espírito Santo dentro de você vai fazer você ser o melhor pai que você pode ser. Amém? Então nessa noite, eu quero trazer uma boa notícia para você. Se coloque de pé para você pensar que está acabando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Das duas, uma. Primeiro, se você não teve uma boa experiência paterna nessa noite, você pode ser curado de todo trauma, de toda dor, de toda experiência má que você experimentou no passado. Diga amém. E a outra é: você pode se tornar o melhor pai que você pode ser. Amém? Entenda, a maior referência para a vida do seu filho, da sua filha, é você, pai. Você pode dizer assim: sabe, pastor, em tudo isso que você falou, eu errei em tudo. Eu só fiz trapalhada até hoje na minha vida. Eu não sou um bom exemplo para o meu filho. Eu não tenho uma boa direção. Eu não impus limites para a vida do meu filho. Ele faz o que quer e eu não tenho mais controle. Meu filho é inseguro, ele tem medo. Ele é carente.
Deus pode mudar a sua história hoje. Eu sempre digo acerca do meu pai. Até hoje, o meu pai ainda não reconheceu Jesus como Senhor e como Salvador. Sabe, na história das nossas vidas, ele cometeu muitos erros. Como entenda, eu também cometo com os meus filhos. Porque olha, você criar filhos, isso é um desafio. Mas eu sempre digo, eu não conheço um homem como meu pai. Ele me ensinou a ser quem eu sou. Tem coisas que ele dizia para mim, você vai fazer assim. Se eu tivesse feito, eu estava perdido. Mas a graça de Deus me alcançou antes disso, amém? Mas tem coisas que ele nunca falou e eu olhava ele fazer. E eu dizia, eu quero ser filho desse velho. E eu acho que isso foi tão impregnado que às vezes minha esposa diz assim, oxe, eu estou vendo teu pai aqui na minha frente. E às vezes a gente tem uma brutalidade assim, sabe? Um negócio meio ignorante. Às vezes minha esposa brinca. Ela diz assim, João, ó a máscara da escola. Aí João faz assim. Às vezes ela vai me dar a máscara, alguma coisa, aí eu faço assim. E o meu pai faz assim. E o meu avô fazia assim. Uma vez o meu avô pegou o meu pai e disse assim, você tem que ser homem. Eu não estou criando filho para dar errado no mundo. E ele disse que ele pegou, meu pai conta essa história para mim, eu não vi. Meu pai disse que meu avô pegou ele aqui assim, ó, pela camisa e jogou ele para cima. E ele ficou agarrado no teto da casa, irmão. Aí hoje eu escuto meu pai dizer assim, tudo o que eu tenho na minha vida eu devo ao meu pai. Amanhã você pode ter, sabe, os cidadãos mais excelentes dessa cidade, que são os seus filhos, a depender de você, pai, amém? Vamos adorar o Senhor, depois eu quero orar por você.